Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo hoje, sem um esboço, mais uma vez, para abordar o comentário aqui de pergunta. Na verdade não é nenhuma pergunta, é apenas uma sugestão de tema para vídeo, exposto pelo nosso amigo Adoceias. Um forte abraço a você, Adoceias. Um forte abraço aqui também para o nosso amigo Kennedy Litaif e ao amigo Telmo Gama e Andréa Rocha, por abordarem esse tema sobre Flávio Josefo. O nosso amigo Adoceias, ele comentou da seguinte forma: queria muito que você falasse sobre Flávio Josefo. Parece que ele escreveu sobre Jesus. Valeu. Bom, para quem quiser ler o tópico aqui que o nosso amigo Adoceias expôs, quem quiser ler na íntegra, ele está comentado no vídeo anterior, sobre que eu fiz sobre a questão do desafio do Mr. Moreno, para mim assistir os vídeos do pastor Adão Santos e em proposta de desafio. Então, nesse vídeo, o Adoceias, que é um inscrito aqui do canal, ele acompanha o meu trabalho aqui no canal Analisando a Fé pela Razão, e ele sugeriu para falar um pouco sobre Flávio Josefo. Então, o amigo Kennedy Litaif comentou. Flávio Josefo, para quem não sabe, ele foi um historiador do século I, um historiador judeu, muito respeitado seu trabalho. Ele escreveu um livro chamado A História dos Hebreus. Esse livro ele traz uma extensa história do povo hebreu, desde Abraão até a queda de Jerusalém, a destruição de toda Jerusalém, a destruição do templo, que se sucedeu em torno do ano 70 depois de Cristo, da nossa era. E nesse livro, A História dos Hebreus, há muitos cristãos que não, quando querem dar base para sua fé no Jesus divino, porque, veja bem, existem dois Jesuses que o cristão vai provar. O cristão histórico, e o Jesus histórico e o Jesus divino. Então, muitos cristãos, quando vai debater com céticos, eles trazem antes de provar o Jesus divino, eles trazem a prova do Jesus histórico. E uma dessas cartas na manga do Jesus histórico são algumas citações de historiadores da historicidade. E um desses historiadores é o Flávio Josefo. Uma das principais citações utilizadas pelos cristãos para dar base ao Jesus, à existência do Jesus histórico, é uma pequena citação nesse livro, A História dos Hebreus, escrito por Flávio Josefo. Então, aqui no caso, nesse comentário, tanto o amigo Kennedy Litaif quanto o Telmo Gama, eles alegam nos seus comentários que essa citação de Jesus, referente a Jesus, no livro da História dos Hebreus de Flávio Josefo, nada mais é do que uma farsa, foi algo falsificado, foi um acrescento que não foi realmente citado por Flávio Josefo, e sim foi algo acrescentado a esse livro de forma posterior à morte do próprio Flávio Josefo. Porém, muitos cristãos, inclusive eu vou até trazer aqui um livro do teólogo Lucas Banzoli, As Provas da Existência de Deus. Eu já até abordei sobre esse livro aqui no canal. Na página 72, ele traz um pouco sobre Flávio Josefo, ou seja, tem uma seção nesse livro, As Provas da Existência de Deus, tem uma parte nesse livro que ele tenta trazer, questiona a existência de Deus, ele traz alguns argumentos, argumento moral, cosmológico, sobre a existência de Deus, e depois ele vai falar que se existe um Deus, é o Deus cristão. Então, ou seja, o cristianismo ele está baseado em cima da pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo, o cristianismo em si, a religião cristã, ela é baseada na morte e ressurreição de Jesus. Então, eles trazem diversos argumentos a favor da veracidade do cristianismo, e um desses argumentos ele utiliza Flávio Josefo. Então, recomendo, não sei, de repente, se tanto o amigo Telmo Gama quanto o Kennedy Litaif quiserem conferir a argumentação sobre a veracidade que o Lucas Banzoli e o outro teólogo Emmanuel de João expõe nesse livro, seria legal, assim, de repente, não sei, apenas uma sugestão, Não estou aqui defendendo a veracidade e nem falando contra ou a favor, certo? Existe também um outro livro que vou apresentar aqui para vocês, que é o livro de um amigo meu, o seu Alfredo Bernark, tenho ele no amigo meu de Facebook,
E ele escreveu um livro chamado Sinto Muito, mas Jesus Cristo não existiu, certo? Aqui é o título do livro dele. E nesse livro ele traz diversas argumentações, frutos de pesquisas e estudos, alegando a uma conclusão que Jesus ele não existiu. Tá? Não existe nenhuma prova concreta sobre a existência de Jesus. Agora, voltando aqui ao nosso comentário, a sugestão aqui do nosso amigo Adocéias, referente a Flávio José, é o seguinte: como é um assunto muito controverso, isso não pode servir, eu particularmente, a minha opinião pessoal, né, o Walter Ivan, minha opinião pessoal referente se Jesus existiu ou não, que é, o Flávio José ele vai ter mais essa ligação no mundo cristão, ele traz uma suposta sobre a existência de Jesus. Para mim, eu sou apático quanto a isso. Se Jesus existiu ou não, na minha vida propriamente, nesse momento não altera nada. Opinião pessoal, até o momento, pode ser que, né, como eu estudo muito o assunto, pode ser que amanhã depois eu mude radicalmente a minha ideia. Minha opinião, né, melhor dizendo. Mas assim, eu creio que Jesus possa ter existido. Porém, a igreja, a religião cristã, ela montou um Jesus divino. Ela endeusou essa figura de Jesus. Porque o Messias, o termo Messias para o judaísmo seria nada mais, nada menos de acordo com as profecias dos livros sagrados judeus, que para o cristão é o Antigo Testamento, e para o judeu é algo recente, algo válido ainda, né? De acordo com a Torá, com a Taná, com a Bíblia hebraica, o Messias ele seria uma figura política. Alguém que tiraria o domínio estrangeiro da nação de Israel, né, da casa de Jacó. Ele restauraria o reino, ou seja, uniria Israel ao lado norte e Judá ao lado sul, né, no caso Efraim ao lado norte e Judá ao lado sul. Ele restauraria o reino e ele herdaria o trono de Davi, ou seja, ele seria alguém descendente do rei Davi, certo? Que é considerado o principal rei de Israel. E ele reinaria, o seu reinado ele estabeleceria paz. Ele seria uma figura política. A verdade é que eu já até fiz vídeo no canal sobre esse tema, né, sobre a questão de Messias, já tem alguns vídeos abordando essa questão do Messias, que o Messias, se qualquer cristão pegar a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando na anunciação, né, que o anjo Gabriel anuncia a Maria sobre o nascimento de Jesus, lá fala que Jesus ele seria grande e ele daria, né, o trono do rei Davi e o seu reinado não teria fim. Ele reinaria na casa de Jacó, num reinado sem fim. Agora eu vou perguntar para qualquer amigo cristão, qualquer judeu messiânico, enfim, qualquer pessoa, né? Até os muçulmanos creem que Jesus é o Messias, embora o judaísmo tenha uma concepção do Messias. O cristianismo cria a sua própria concepção de Messias, porque essa figura, esse personagem de Jesus Cristo, ele não cumpre os requisitos do judeu, do Messias do judaísmo. E no caso, os muçulmanos eles também já vai ter uma outra concepção do que viria a ser esse Messias. Mas, se você, dessas três religiões, a primeira que cunhou esse termo é os próprios judeus, certo? Os judeus que aguardavam o Messias. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, até então aquele período de que se Jesus existiu, óbvio que o primeiro a cunhar esse termo, o Mashiach, o Messias, foi os judeus. Então eu vou dar mais veracidade, eu vou dar mais crédito ao que o judeu entende sobre Messias e não o cristão ou o muçulmano. Porque os cristãos surgiram depois disso. E os muçulmanos mais depois ainda. Certo? Então eu vou apoiar os judeus nessa questão. Certo? Ou seja, o Messias ele é um personagem político, ele era alguém que herdaria o trono do rei Davi, ele era alguém que restauraria o reino de Israel, era alguém que traria a paz, né, não somente naquele local, mas até ao mundo todo. Ou seja, Jesus ele não cumpriu esses requisitos. Jesus ele foi seguido por uma grande multidão, ele foi aclamado, enfim, mas ele parou aonde? Ele foi preso, a própria população trocou ele por Barrabás, certo? Aquela mesma população que no domingo aclamou ele na entrada de Jerusalém com ramos, naquela mesma semana trocaram ele por um bandido, de acordo com a Bíblia. Não é estranho isso? É bem estranho.
O mesmo povo de Jerusalém, que aclamou a chegada de Jesus em cima de um jumentinho no domingo de Ramos, né, que os cristãos até comemoram o domingo de Ramos. Naquela mesma semana, Jesus é preso, Pilatos coloca lá, como era a semana de Páscoa, Jesus e Barrabás. O povo escolhe Barrabás. O povo é bem bipolar, de acordo com o que é apresentado dentro da Bíblia, certo? Então, ou seja, tudo isso, chegamos à conclusão que Jesus, eu particularmente, Jesus ele não é o Messias. Então, ou seja, esse Jesus que a igreja, que o cristianismo criou, esse Jesus divino, nascido de uma virgem, nossa, já começa o primeiro absurdo irracional e lógico começa por aí. Uma pessoa nascer de uma virgem, algo impossível. Mas Jesus nasceu de uma virgem. Os tipos de milagres que Jesus fez, né? Transformar água em vinho, andar por sobre as águas do mar, multiplicar alimentos, certo? Amaldiçoar uma árvore porque a mesma não deu fruto fora de sua época, morrer, ressuscitar e ascender aos céus, tudo isso são afirmações absurdas. Mas a religião, no caso a igreja, o cristianismo, eles conseguem encaixar isso na cabeça de uma pessoa. Porque nós que vivemos num país cristão, somos doutrinados desde criança a acreditar nessas coisas. E a própria igreja já formulou uma armadura para que isso não fosse questionado. Certo? Então, ou seja, esse Jesus eu não creio. Eu deixei de crer. Meu raciocínio, a minha linhagem de pensamento não me permite mais acreditar nesse Jesus divino apresentado e apregoado dentro da Bíblia e dentro das igrejas. Isso daí não. Mas o Jesus histórico eu não descarto, justamente por causa do período. Ou seja, como era um período de esperança messiânica, como aquele povo ali, o povo judeu, o povo de Samaria, o povo de Jerusalém, da Galileia, de Belém, toda aquela região ali da Palestina, eles estavam aguardando a chegada do Messias, então surgiram diversos personagens. E qualquer pessoa que fizesse qualquer tipo de movimento já era um candidato a Messias. A própria Bíblia traz 4 candidatos a Messias. Traz João Batista, traz o próprio Jesus, e no livro de Atos tem lá o tal do Bar Jesus, e tem o Simão Mago, se eu não me engano. São 4, só a Bíblia já trazem 4 personagens a candidatos a Messias. Nenhum cumpriram requisitos, mas foram candidatos. E agora imagine, a Bíblia que não é um livro histórico, é um livro de fé. E sem querer, mais ou menos, já trazem 4 supostos candidatos a Messias. Imagine uma historicidade toda. Então, ou seja, eu acredito que Jesus possa ter existido justamente por causa do seu período, um período de esperança messiânica. Só que aí, no caso, a igreja, quando se formou a igreja se institucionalizou, ela começou a montar um Jesus divino, ou seja, ela distorceu o sentido do que viria a ser o Messias e adaptou o Messias para Jesus de uma forma própria, né, do cristianismo, alterando o sentido original do que viria a ser o Messias, certo? Então, isso convence a qualquer pessoa, né, qualquer criança, geralmente, quando somos crianças, já somos levados para a igreja para acreditar nesse tipo de coisa, né? Isso daí desde criança já nos lava a nossa mente com essas doutrinas inquestionáveis, e aí as pessoas abraçam isso. Expus minha opinião pessoal e concluo dizendo que eu sou apático. Se Jesus existiu ou não, referente a isso, para mim não me altera nada na minha vida. Então não faz diferença. Você pode fazer a diferença na vida de um ateu, tentar negar totalmente a existência de Jesus, como pode fazer a diferença na vida de um teísta cristão, tentar argumentar de todas as formas a existência de Jesus. Mas para mim, quanto a isso, eu sou apático quanto a esse assunto. Beleza? Respeito a opinião dos outros amigos, não estou aqui de forma alguma falando que o nosso amigo Kennedy Litaif e Talmo Gama estão errados, muito pelo contrário. Eu convido os amigos, eu vou até expor o comentário deles aqui embaixo, que são comentários excelentes e inteligentíssimos. Eu agradeço muito pessoas brilhantes, inteligentes, de mente aberta, lustrarem esse humilde canal com comentários inteligentes. Porém, eu apenas expus um ponto de vista pessoal meu, beleza? Mas não levem isso como uma verdade absoluta de forma alguma, beleza? Agradeço a paciência. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, os comentários, como sempre digo, estão abertos, beleza? Só não é necessário xingar alguém, desmoralizar e também tentar expor a vida pessoal de alguém. Mas, tirando isso, argumentar referente ao que foi tratado no vídeo,
eu convido os amigos a ficarem à vontade. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e curtir nossa página no Facebook, Analisando a Fé pela Razão. Muito obrigado aí, forte abraço e paz a todos.